Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma web aula. O tema da web de hoje é Buscando Equidade para Salvar Vidas, Estratégia para Reduzir a Mortalidade Materna Indígena. Reduzir a mortalidade materna indígena também passa por escuta, equidade e fortalecimento do cuidado nos territórios. Vamos discutir estratégias e caminhos possíveis para promover uma atenção mais humana, acessível e comprometida com a vida das mulheres indígenas no SUS. Para essa palestra, convidamos a mestre Gislaine Recalde de Abreu, mestre em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, professora Gislaine, por compartilhar seus conhecimentos e saberes conosco. A palavra é sua. Seja bem-vinda, ESP. Eu que agradeço o convite, a honra de poder estar aqui debatendo um tema tão caro para nós. Também saúdo a todos, agradeço a presença de todos e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que muito mais do que assim falar de um indicador, é claro que a gente é necessário citar, né, até pela importância e pela relevância que ele tem dentro desse contexto da saúde da mulher indígena. Mas eu acho que muito mais que isso é debater o que está periférico a essa questão, né? O que cerca esse tema, o que está nos arredores dessa questão da mortalidade materna indígena. Então, é uma honra estar aqui. Se eu não me engano, nós temos 1 hora. Eu acredito que em meia hora eu trago o que eu trouxe de pontos para a gente estar conversando e depois disso a gente pode estar abrindo para perguntas que eu tentarei responder. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Então, eu gostaria de partir do princípio, antes de propriamente as imagens são só um guia para que a gente possa estar conversando sobre isso, é mais uma conversa mesmo, eu também não chamaria de aula, né? Mas eu gostaria de partir do lugar que me traz aqui. Então, eu trabalho com saúde da mulher, trabalho como docente na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e há cerca de 10 anos eu recebi um convite de hoje uma amiga muito cara, que é a Renata Piccoli, para estar aprendendo, na verdade, né, sobre a saúde materna indígena. E ao longo desse caminho, né, durante esse caminho de aprendizado que nunca acaba, hoje eu digo que eu sei um pouco mais do que eu sabia no início, mas com certeza ainda sei muito pouco. E isso é muito bom, porque está sempre motivando a gente a conseguir caminhar, né, a ter vontade de caminhar nesse sentido. E por meio desse convite da Renata, então, eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa com os povos indígenas, então, na ocasião, coordenado pela professora Dulce Ribas. Foi me encantando a questão realmente da saúde materna, porque era algo que já era caro para mim e é a minha área de atuação dentro da universidade. E eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, no Rio de Janeiro, uma parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, e lá eu pude estar me debruçando um pouco mais sobre essa questão da saúde materna indígena. Então, hoje, o que me traz, eu acho que foi o que motivou o convite, né, para que eu pudesse estar aqui hoje nesse lugar, de estar propondo os pontos e os temas da pesquisa, é exatamente essa experiência do meu doutorado e esse caminho que eu fiz até aqui. Bom, dito isso, então, quando a gente pensa na questão da redução da mortalidade materna, eu acho que antes de falar de redução, é importante que a gente fale um pouquinho sobre os conceitos. Eu sei que todo mundo que está aqui tem interesse no tema, de alguma forma está ligado com essa questão, né, da saúde da mulher e da saúde da redução da mortalidade materna, mas eu acho que falar de equidade não tem como não se falar do que é, né? Então a gente inicia essa conversa com, com essa questão da introdução do conceito. Então, os óbitos maternos, de acordo com a literatura, eles são considerados evitáveis na sua grande maioria. Eles evidenciam uma grave violação dos direitos humanos das mulheres,
não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Então, taxas de média para altas de mortalidade materna é algo que realmente, eu diria que é inconcebível, né? Então, é algo que não é concebível, mas que continua acontecendo em todo o mundo, inclusive no Brasil. Estes óbitos maternos geralmente ocorrem por causas relacionadas ao período gravídico puerperal e, de acordo com a literatura, em regiões com maiores níveis de pobreza e desvantagem social. Seus indicadores são considerados parâmetros de avaliação da cobertura e da qualidade da atenção pré-natal. Então, alta mortalidade materna geralmente se associa, na literatura científica, a alguma deficiência nesse serviço de atenção à mulher na gravidez. Eu acho que, muito mais até do que o fato em si da mortalidade materna, o que hoje vai motivar a nossa conversa é exatamente essa questão: a qualidade dessa assistência oferecida à mulher indígena. Morte materna, então, trazendo um conceito geral, é a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da sua gravidez, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada ou agravada por essa situação ou por medidas relacionadas a ela. Porém, não está relacionada a causas acidentais ou incidentais, né? Isso tudo de acordo com a Organização Mundial de Saúde, classificada no CID-10. E aí, se o conceito de mortalidade é esse, e quando a gente fala de mortalidade materna, hoje não tem como acender uma luz, né? Que aqui eu trago de forma bem discreta, com essa figura de o sinal de perigo, para o que antecede essa morte. Eu acho que muito mais do que falar quantas mortes, qual é a razão de mortalidade materna, isso você dá um Google aí, entra no DataSUS, você vai conseguir saber e confirmar até o que eu vou trazer aqui. Mas a questão não é essa. Embora o indicador seja importante, traga um alerta para a gente, esse sinal de perigo aqui não é exatamente para a mortalidade que eu queria que vocês estivessem olhando agora. Então, eu acho que não tem como a gente conversar, falar sobre esse tema e não falar sobre a quase morte definida pela Organização Mundial de Saúde. Então, a quase morte materna, né? O conhecido nearmis materno. Então, ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como a situação em que uma mulher quase morre, mas sobrevive a uma complicação ocorrida durante a gravidez, o parto ou até 42 dias após o término da gestação. A gente vai ver também que o que leva a morte materna está muito associado à questão do nearmis materno, então da quase morte dessa gestante ou relacionada pelas mesmas questões que levam à morte materna. E o que seriam esses fatores que contribuem para a morte materna? Então, de acordo com a literatura, eles podem ser divididos em diferentes grupos: os grupos orgânicos, os grupos psíquicos, sociais e assistenciais. Então, orgânico, tudo que se refere ao organismo dessa mulher, a parte fisiológica, a alguma alteração que ela possa ter, de alguma doença pré-existente, algo que não foi visto, não foi olhado durante a sua assistência pré-natal, e nem do ponto de vista da sua história obstétrica. Psíquico, aquilo que se relaciona, né, à parte da saúde mental; social, o que está envolvido aos determinantes sociais, as suas condições de trabalho, de vida, enfim, tudo aquilo que cerca essa mulher e que deve ser observado dentro dessa assistência. E também, e inclusive, os assistenciais. Então, quando a gente fala sobre mortalidade materna, é importante olhar para essas causas, para esses fatores. Dentre esses fatores, a literatura também traz para a gente que pode ser considerado um fator de risco a idade dessa mulher, a assistência pré-natal que ela recebeu e a qualidade dessa assistência. Nós temos vários artigos na literatura sobre saúde materna e atenção pré-natal que falam da alta cobertura hoje, né, no Brasil. Inclusive, artigos que falam da cobertura para a população indígena.
de um certo nível confortável de cobertura pré-natal, de assistência pré-natal. Cobertura geralmente está relacionado, né, tecnicamente, conceitualmente, está relacionado a se ela fez ou não um número de consultas, se ela foi assistida em relação a receber o número preconizado pela Organização Mundial de Saúde e seguida pelo Ministério da Saúde, que seriam de 7 consultas, de no mínimo 7 consultas. E qualidade está ligado a como foi essa assistência. Então, não é só eu ir até a uma unidade básica de saúde e ser atendida durante a minha gestação, ser ouvida. É também a solicitação do exame, o registro desse resultado desse exame em tempo hábil, a conduta pós-diagnóstico. Então, isso já está ligado à questão da qualidade da assistência que essa mulher deve receber. Dentre as principais causas que a literatura traz, tanto para o NERMIS quanto para a mortalidade materna, nós temos 3 principais. Os distúrbios hipertensivos, então ainda o que se mata as mulheres ou trazem grandes complicações durante a gestação e muitas vezes a quase morte dessa mulher estão a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, são as causas diretas mais frequentes, as hemorragias, e aí a gente tem vários exemplos, sangramentos graves, especialmente no pós-parto, relacionados com a atonia uterina ou descolamento da placenta, infecções, né, entre elas a sepse, que é a mais grave, que são complicações severas ligadas a infecções uterinas e abortos inseguros. Então, nós temos essas causas como as principais, de acordo com a literatura. E aí, no meio disso, dessa quase morte, ou do que leva essa mulher à morte materna dentro desse contexto da gestação, que deveria ser um momento tranquilo, ela não está doente, ela está passando por uma fase que sim, traz uma série de cuidados, mas é uma fase muito bonita da vida, né? E é lamentável que essa mulher venha perder a sua vida por conta de algo que deveria ter sido feito e não foi. Então, aí traz essa inquietação que é para a gente, por que é importante a gente falar de mortalidade materna indígena? Por que é relevante trazer uma luz sobre a mulher indígena? E aí é que eu acho que vai ser o grande eu não sei, mas o disparador da nossa conversa de hoje. Então, antes que a gente entre propriamente, né, eu acho que é uma construção que nós vamos fazer juntos aqui. Por que que é importante chegar a uma conclusão para essa inquietação, então? Então, falando um pouco sobre a mortalidade materna indígena no Brasil, é inegável que nos últimos anos, eu coloquei aqui 20, mas a gente poderia dizer que nos últimos 30 anos houveram grandes avanços, né, na saúde pública no Brasil, inclusive na saúde materno-infantil. Então, nós temos a criação, inicialmente, dos programas, né, o programa de saúde da mulher, depois da política de atenção à saúde da mulher, que deixou muito mais claro o que nós devemos fazer, como que nós devemos atender cada população. Então, eu acho que não falta no Brasil normativas com relação ao que deve ser feito. E esses avanços estão claramente evidenciados na literatura. Entretanto, a gente observa que nas populações indígenas isso não é descrito de igual forma. Esses estudos que foram realizados acerca, né, da mortalidade materna indígena, são reduzidos, não tem uma grande quantidade de estudo, e eles são estudos feitos não para a população indígena, mas em alguns estudos são incluídos a questão raça-cor. Exemplo disso, dessa falta de luz para a questão da saúde da mulher indígena e da mortalidade materna indígena, é a própria Nascer no Brasil, que tem pouco, a primeira versão, né? Que tem pouco material relacionado a isso. Citem algum outro artigo,
mas a população indígena não é uma população vista com a importância que sabidamente deveria ser vista. Ainda dentro desse tema da mortalidade materna indígena, esses estudos evidenciam a evitabilidade dessa mortalidade de forma desigual para essas mulheres, o que contribui para a gente entender essa problemática como algo relacionado à deficiência na assistência. Então, não é possível que uma população, uma mulher da mesma idade, no mesmo país, que é atendida pela mesma política, morra 3, 4, 5 vezes mais que as outras mulheres. E aqui eu trouxe alguns autores que eu cito num capítulo escrito para o material da Rede Unida, onde nós trabalhamos com uma revisão de literatura sobre esse tema da mortalidade materna indígena. E a gente vê que, além de ter pouco material, esse material muitas vezes está relacionado com outras populações vulneráveis e não especificamente a mulher indígena. Mas, mesmo assim, apesar de não ser específico, ele consegue trazer essa questão da deficiência na assistência à saúde nesse período como uma das causas dessa mortalidade materna. Bom, destaca-se então nessa revisão de literatura, nesses estudos, ficou muito evidente, assim, salta aos olhos, o risco aumentado de mortalidade materna para a mulher indígena. Alguns desses estudos mostram que esse risco aumentado, ele tem uma razão de chance de 3,7 a 5,7 vezes maior para as mulheres indígenas, quando comparada para as mulheres de raça cor de pele branca na mesma região. Então, inclusive, um desses estudos foi feito aqui com dados na nossa região, aqui do nosso estado, é um artigo também da professora Renata, e ele evidencia diferenças assim gritantes em relação às chances que a mulher indígena tem de estar tendo esse desfecho na gestação quando comparada à mulher, por exemplo, da raça cor de pele branca. As causas obstétricas diretas foram, nesses estudos, as principais entre a população indígena, com um predomínio para as complicações oriundas do parto ou trabalho de parto, para as mulheres residentes no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são esses dois artigos citados aí. E aí, quando a gente fala de população indígena, eu acho que não populações vulneráveis, mas sabidamente a gente sabe das lutas que a população indígena enfrenta para existir mesmo, né? Temos a questão de Dourados, agora muito recentemente evidenciado aí toda a força-tarefa que de forma muito nobre socorreu lá a população das aldeias de Aguapiru e Bororó por conta do chikungunya lá, mas a gente sabe que isso é um problema social, é um problema que meio que efeito cascata, né? Então não se tem água e por se armazenar água de forma incorreta, essa água tem que ser armazenada numa caixa d'água, muitas vezes faz com que ali haja uma proliferação de mosquito e aí se desencadeie problemas em consequência de um problema que já existia. Então, trazendo isso para a área de saúde materna, de mortalidade materna, a gente tem que pensar nos determinantes sociais, né? No conceito, no contexto em que essa mulher está inserida, na alimentação que ela consegue ter acesso, na condição de trabalho que ela consegue ter acesso, em tudo que, de alguma forma, ela tem direito de ter e muitas vezes não tem. Então, aqui eu acho que é importante que a gente possa pensar a questão da mortalidade materna na população indígena e a sua relação com os determinantes sociais. Então, aonde ela mora, quais são as condições de vida que ela tem, qual é a dificuldade que ela tem para se deslocar até uma UBSI, que é a Unidade Básica de Saúde Indígena, para fazer o seu acompanhamento pré-natal. Recentemente, nós estivemos em Dourados, recentemente mesmo, cerca de um mês atrás, para fazer uma atividade lá, e nós temos pesquisas que continuam se desenvolvendo lá, e
para uma dessas pesquisas, eu estive lá há cerca de um mês. E conversando com uma gestante lá, ela falava exatamente sobre isso, sobre a dificuldade de deslocamento mesmo, até o posto de saúde, e lá sobre a dificuldade de ser atendida em um tempo confortável. Relataram várias dificuldades para se ter acesso a essa assistência pré-natal. Muitas vezes esses exames, né, na grande maioria das vezes, eles não são feitos lá na própria aldeia, no próprio território, então tem que ter todo um deslocamento até a cidade, tem que ter um agendamento. Então, hoje a gente tem lá em Dourados um serviço muito eficiente, que é o PAGO, que é o Pronto Atendimento Obstétrico. Eu não estou dizendo que não tenha a assistência, mas o questionamento que fica é se essa assistência consegue ser efetiva, se ela consegue atingir todas as mulheres no tempo necessário para evitar um agravamento de complicações durante a gestação. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, até porque a população indígena em Mato Grosso do Sul, e ela não está só em Dourados, né? Nós temos uma população de mais de 100 mil pessoas, população indígena no Mato Grosso do Sul, e dessa, mais de 50% são mulheres em idade fértil. Então, é muito importante, são mulheres e um bom percentual disso de mulheres em idade fértil. Então, é muito importante que a gente possa pensar sobre o que cerca essa assistência, que é diferente do nosso contexto não indígena e urbano. E agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a assistência pré-natal e do parto para mulheres indígenas no Brasil. Então, eu começo falando dos resultados do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição de Mulheres e Crianças Indígenas. Quem é familiarizado com a questão da saúde indígena, com certeza já ouviu falar desse artigo, desse inquérito, na verdade, que resultou em muitos artigos. Esse inquérito foi feito a nível de Brasil, trabalhou com um quantitativo representativo de mulheres de todo o Brasil, de todas as realidades, e ele traz alguns resultados, alguns indicadores que eu gostaria de estar trazendo também para essa conversa. Então, essa avaliação, esse artigo que foi oriundo do inquérito, ele mostra essa alta vulnerabilidade social e sanitária das mulheres indígenas. Ele traz também uma alta cobertura, como eu falei. Então, segundo o artigo da Garnello, de 2019, ao cadastro dessa mulher, a adesão também ao cadastro dentro, né, da atenção pré-natal, da atenção à saúde da mulher indígena, essa mulher faz o cadastro, faz um número interessante de consultas, né, de 6 a 7 consultas, que é o considerado o mínimo. No entanto, a adesão efetiva é baixa. O que a gente chama de adesão efetiva? Também poderia ser chamado dessa qualidade. Então, o que esse artigo a nível de Brasil ele traz? Que o início tardio do pré-natal, ele mostra que nem todas as mulheres começaram no primeiro trimestre, ele mostra falha nos exames de rotina e a falta de adesão cultural das maternidades para o atendimento a essas mulheres. Então, o artigo cita que todos esses fatores em conjuntos, eles contribuem para que as taxas de mortalidade materna e infantil nessa população sejam preocupantes. Possam estar relacionadas, né, esses fatores aqui com a questão da mortalidade materna tão alta nessa população. Esse artigo também traz, e aqui eu trouxe separado, alguns desafios e características desse cenário. Então, vendo um a um, o atraso no início da assistência pré-natal. Esse foi um dos problemas verificados a nível de Brasil, né, essa demora, apesar da cobertura ser em mais de 90%, ou seja, mais de 90% das mulheres fizeram 6 ou mais consultas. Entretanto, 70% delas iniciaram o pré-natal após o primeiro trimestre. Então, não atingem o que é esperado. Porque quanto mais cedo são feitos os diagnósticos e são feitos
eu não diria nem o tratamento, né, mas o acompanhamento da gestante de forma individual e de sua condição de saúde, menos morte materna a gente tem ao final desse processo. Então, totalmente evitável desde que descoberta o mais cedo possível, desde que cercada de cuidado o mais cedo possível. Em relação às lacunas da assistência, esse material traz que há deficiências na realização de exames laboratoriais básicos, como hemograma e testes de infecções sexualmente transmissíveis, assim como o tratamento também dessas infecções, inclusive com limitações na aplicação de vacinas recomendadas. Os fatores de risco apresentados pelas mulheres indígenas, né, com maior incidências destacados nesse trabalho, são a anemia na gravidez, a gravidez na adolescência e gestações de maior paridade. Então, são aspectos que eu acho que é importante que a gente possa estar colocando também uma luz sobre isso. No Mato Grosso do Sul, nós fizemos também um inquérito com uma população representativa. Nós estivemos, e eu vou falar um pouquinho sobre esses resultados também, e ver o que corrobora com o inquérito nacional. Então, inicialmente, eu acho que é preciso que a gente que seja destacado quem que é essa mulher indígena no Mato Grosso do Sul. Então, falando um pouco a nível de Mato Grosso do Sul e também esclarecendo para quem não tem familiaridade, a nível de Brasil, quando a gente fala de povos indígenas, nós temos que sempre pluralizar, não é singular, né? Então, essa mulher indígena no Mato Grosso do Sul, ela não tem uma única forma de crer, de viver, de agir. Nós temos no Mato Grosso do Sul, a literatura diverge um pouco, tem literatura que fala em 15 etnias presentes no estado, tem literatura que fala em 11 e algumas que citam a presença de 8 etnias. O fato é que nós temos várias etnias. Cerca de no mínimo uma dezena de etnia presente no estado. E o que significa ter várias etnias? Várias formas de, inclusive, conceber a gestação e o parto. Então, essa mulher indígena no Mato Grosso do Sul, ela não tem uma única característica. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar e que foi apontado lá no inquérito nacional. A falta de familiaridade, a falta de preparo. Ali, o inquérito nacional, o recorte que eu fiz, foi em relação à maternidade, mas a gente poderia trazer isso com clareza e com tranquilidade para a questão da assistência mesmo que nas UBSIs. Muitas vezes quem trabalha, a grande maioria dos profissionais que trabalham na unidade básica de atenção à saúde indígena, não é indígena. Hoje nós temos, graças a Deus e ao preparo, né, que os profissionais da saúde indígena, os indígenas têm conseguido cada vez mais se qualificar e voltar para os seus territórios trabalhando para atender os seus parentes, mas a gente tem muito ainda, um quantitativo muito significativo de profissionais que não são indígenas e que não têm esse preparo cultural, que muitas vezes eu falo como profissional de saúde, de atenção à saúde da mulher, porque antes de trabalhar com esse grupo, eu realmente achava que não precisava ter um preparo cultural específico. Nós mesmo no HU aqui estamos num processo de letramento, de busca de conhecimento e ferramentas para atender essa mulher indígena que chega para nós ali para ganhar o seu bebê. Então, enfim, quem é essa mulher indígena no Mato Grosso do Sul? Então, esse inquérito que nós realizamos em parceria, aliás, que a Fiocruz, né, conduziu, coordenou e que eu fui parceira deles, chamado de inquérito estadual, que avaliou a qualidade do pré-natal e do parto da mulher indígena em Mato Grosso do Sul. Esse trabalho, ele foi realizado em 10 cidades, 10 municípios do Mato Grosso do Sul. O critério para a escolha dessa cidade foi a ocorrência de partos de mulheres indígenas, os municípios onde tinha um quantitativo maior de partos, por meio de consulta, né, das bases de dados do DataSUS,
E esse inquérito foi realizado entre o ano de 2021 e 2022. Participaram desse estudo 461 mulheres. A maioria delas era da etnia Terena e Guarani. 65,7% tinham uma idade entre 20 e 34 anos, o que não quer dizer que não tinham menores que essa idade. Tivemos sim também gravidez na adolescência e gravidez acima dessa idade. Mas a maioria, né, 65,7% estava dentro dessa faixa etária. Em relação à escolaridade, cerca de 51,8% referiu ter o ensino fundamental. Quanto à etnia, a maioria dessas mulheres era da etnia Guarani e Guarani Kaiowá. E eu acredito que isso é um reflexo do que o próprio IBGE traz, que essa é a etnia com maior densidade demográfica no nosso estado. Então, isso só foi refletido aqui. Em relação à questão de moradia, 69% dessas mulheres residiam na região sul do estado, Dourados, Amambai, região de fronteira, então, região com um pouco mais de difícil acesso a questão mesmo de todo esse acompanhamento, né? 86,6% residiam em aldeias, né? Também chamadas hoje de territórios, e em área rural, localizadas em área rural, o que faz com que elas tenham tido um pouco mais de dificuldade para esse acompanhamento. E aí, como que ocorre o cuidado à mulher indígena durante a gestação e o parto? Caracterizamos, então, quem que é essa mulher, a partir dos dados do nosso inquérito estadual, e aí a pergunta que fica é, quando que essa mulher inicia o pré-natal? Quantas consultas ela faz? Qual o percentual de exames que ela realiza durante a gestação? Colocando no tempo passado, porque foi uma pesquisa que foi realizada, né, nos anos citados, quando ela iniciou o pré-natal, quantas consultas ela fez e qual o percentual de exames que ela realizou. E aí, os resultados trazem para nós que eu gostaria de esclarecer que nós, na nossa pesquisa, para efeito de análise estatística e também para conseguir compreender, porque o objetivo do inquérito era avaliar a qualidade, a realização e a qualidade desse pré-natal. Então, para que se pudesse avaliar a qualidade, a gente foi em cima da literatura, do que já tinha sido feito, e elaboramos, a partir de trabalhos realizados da pesquisa Nascer no Brasil, dos próprios manuais e protocolos que existem para assistência a essa mulher, o que seria um indicador de adequação mínima do pré-natal. Então, o que nós fizemos? Nós elaboramos um indicador aonde seria considerado o pré-natal adequado a mulher que iniciasse o seu atendimento no primeiro trimestre gestacional, tivesse realizado 7 ou mais consultas e tivesse o pedido e o registro dos resultados de 5 exames de rotina. Eu creio que aqui hoje, conosco nessa conversa, nós temos vários profissionais que atuam nessa área. A gente sabe que 7 consultas não é o ideal, é o mínimo. Então, dentro desse mínimo, nós elencamos o que era básico, né? 5 exames de rotina, a gente sabe que se pede muito mais, né? Só o IPED-APAI tem mais de 10 exames. Então, assim, era o mínimo do mínimo mesmo esse indicador que foi feito. Mas foi baseado em literatura e corroborou com outros trabalhos consistentes que tinham também realizado parâmetros semelhantes para considerar essa avaliação adequada ou não. Então, ao se analisar os dados separadamente, ou seja, quando eu olho só para quando ela começou a fazer o acompanhamento, eu tenho um resultado. Então, separadamente, a gente vê que 67,2% dessas mulheres, das 461, começaram o pré-natal no primeiro trimestre. Ok, até aí tá bom, né?
quase 52% realizou 7 ou mais consultas. E 40% dessas mulheres tiveram um registro dos resultados de exames. Esses resultados são muito semelhantes, inclusive, aos encontrados no inquérito nacional. Então, até quando a gente estava olhando para o dado separadamente, a gente falou, opa, não está tão ruim como a gente achava que estava. Só que aí a gente coloca o indicador de adequação mínima. Então, nós juntamos, numa análise estatística, os 3 grupos que nós elencamos como básico. E aí, quando a gente faz isso e faz o teste estatístico, a gente verifica que uma em cada 4 mulheres, ou seja, das 461, somente 103 mulheres conseguiu atingir esse indicador de adequação mínima. Então, fazendo uma conta inversa, nós vamos ver que 357 mulheres, 356 mulheres não tiveram um acompanhamento com o mínimo de dignidade, assim eu posso dizer, durante a sua gestação. Então, logo, a mortalidade materna, que aparece nos indicadores de forma potencialmente, exponencialmente acentuada para a mulher indígena, com certeza está relacionada à questão da assistência que ela tem recebido. Então, o inquérito, ele mostra, que a assistência pré-natal em Mato Grosso do Sul, ela continua evidenciando iniquidades em saúde, os baixos índices de adequação, uma reduzida cobertura de consulta e exames de rotina e piores índices entre as mulheres indígenas que residiam na região sul do estado. Quando se analisa, e eu não trouxe porque ficaria muito grande a apresentação, o objetivo aqui não é falar do meu trabalho, é que o nosso trabalho, esse trabalho que nós realizamos, que eu acho que inclusive é um dos motivos para esse convite, ele traz resultados recentes dessa assistência. Então, por isso é que eu estou citando aqui, para que a gente possa, a partir desses resultados, estar abrindo depois para a nossa conversa. Então, realmente tem a ver, sim, com determinantes sociais, porque as mulheres indígenas que residem na região sul têm maiores dificuldades de acesso, têm maiores dificuldades em relação a vários fatores, e isso, com certeza, impacta nos indicadores. Aqui, rapidamente, eu queria falar, eu fiz assim algo bem aqui, sei que a Hilda está aí na plateia, então eu queria até pedir desculpa, viu, Hilda? Pela questão primária com que eu vou apresentar esses indicadores, mas é só algo que eu rodei hoje para que a gente pudesse estar tendo uma ideia do quão é diferente essa mortalidade materna na população geral e na população indígena. Então, eu peguei dados do DataSUS, e o DataSUS, público, ele tem e coloquei informações de população geral e população indígena do material que tem da própria SES mesmo. Então, fazendo aqui uma análise muito superficial e com todo respeito às análises que a Hilda e o grupo dela faz do boletim, a gente vê uma taxa de mortalidade específica, de óbito materno, de 17 mortes no ano de 2024 para a população geral e de 2 mortes para a população indígena. Então, claro que aqui, nos coeficientes que eu trago aqui embaixo, a gente vê que há uma grande diferença de população geral. Para a população geral em idade fértil, a gente tem 714 mil mulheres e para a população indígena nós temos 35 mil mulheres. Então, quando você roda essa fórmula aqui, a gente chega para 2,4 mortes a cada 100 mil mulheres na população geral e para 5,7 mortes para cada 100 mil mulheres indígenas. Então, é mais que o dobro. E isso foi um exercício muito simples, feito a partir de dados do ano de 2024, que são os últimos disponíveis no sistema. Quando a gente olha para a razão de mortalidade, e a razão de mortalidade é um indicador utilizado para que a gente possa
visualizar a gravidade realmente dessa questão da mortalidade materna, a gente vê que para a população geral tem um indicador de 45 mortes também para o ano de 2024 por 100 mil mulheres e de 85 mortes por 100 mil mulheres na população indígena. Então, assim, não é algo inventado. Eu posso, talvez, não ter feito, a fórmula foi aplicada corretamente, mas pode ser que tenha alguma coisa aí em relação a essa população em idade fértil, talvez o número não seja exatamente aquele, mas o que fica aqui é a discrepância dos valores encontrados para a população em geral e para a população indígena. E aí, a razão de mortalidade materna, então, como eu já falei anteriormente, é um indicador muito importante, o principal, eu diria, para avaliar essa qualidade da assistência. Então, mais do que falar quantas mulheres indígenas morreram ou morrem, é falar dessa evitabilidade. Eu acho que é nesse caminho que essa tarde deve levar a gente, né? Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido diferente? Às vezes, a indicação de ferro, às vezes, o acompanhamento de uma condição ligada aos fatores de coagulação, de um sobrepeso, né, de uma pressão arterial após a 20ª semana, são coisas tão básicas, né, que muitas vezes a gente deixa de fazer e que acaba corroborando com esses indicadores de mortalidade materna assustadores, a meu ver. Em relação à razão de mortalidade materna, eu destaco, né, o que é considerado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e presente, inclusive, no boletim produzido pela SES, então é considerada alto indicador entre 50 e 149 mortes por 100 mil nascidos vivos, e aí a gente tem uma razão de mortalidade materna em 2026 de 53,4. Então, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma alta razão de mortalidade materna para a população em geral. E aí eu já caminho para a conclusão desse, como eu disse, não é uma aula, não é uma palestra, é mais um disparador mesmo para que a gente possa estar conversando na segunda metade dessa hora que a gente tem sobre essas questões levantadas. Então, só reforçando a questão dos determinantes sociais e da organização dos serviços, tanto na atenção básica quanto nos níveis mais complexos de atenção, o quanto eles são reflexos das políticas públicas que existem, né? E o quanto interferem na saúde dessa mulher. Acho que é algo que fica isso. Não falta política, falta como ela é executada, como o programa chega, né, lá na ponta para essa mulher. Deve ser repensado constantemente. Então, eu que faço parte de um grupo de formação de profissionais enfermeiros e profissionais enfermeiros obstetras, me chega isso muito como uma responsabilidade muito grande, que a gente tem que estar sempre discutindo isso no contexto teórico, temos que estar trazendo isso no contexto prático. É assim, é incrível como num estado que tem a terceira maior população indígena do país, não se tenham disciplinas nas universidades que falem sobre isso, não se tenham nos serviços, né, esse olhar em todos os serviços. Quando eu falei para vocês que a nossa pesquisa, e ela é um pedacinho, assim, né, muito pequeno, mas foi realizada em 10 cidades diferentes, eu realmente pude observar isso, que muitas vezes o profissional não tem esse preparo para atender essa mulher. Existem grandes dificuldades de comunicação, e quando eu falo comunicação com a mulher durante a assistência do pré-natal e do parto, eu não estou falando só de tradução da língua materna, né? Porque muitos falam a língua materna, mas muitos também falam a nossa língua. A questão não é só entender a palavra em guarani, em português. A questão é o respeito com que eu acolho essa mulher, é eu entender que ela se expressa de uma forma diferente, né, que a mulher não indígena.
Também, como conclusão, eu acho que volto lá no início, né, a questão da importância da ocorrência do NERMIS materno e da relação que ele tem com as condições socioeconômicas desfavoráveis. É importante que a gente possa estar trazendo luz a essa questão da assistência e atenção básica de pior qualidade, que não consegue atender as metas mínimas. Então, não é só cobertura, é qualidade na assistência que a gente tem que pensar. A diminuição da mortalidade materna indígena se faz necessária e urgente nesse contexto. É isso, muito obrigada.